ela é mais rápida, porque também ela é uma na verdade, digamos assim, uma réplica, né, da aula de sábado, mas ela é interessante porque tem alguns que não tiveram a oportunidade de assistir a aula no sábado, então nós abrimos a oportunidade aí de assistir na segunda, e para mim também, enquanto, digamos assim, eh, vamos dizer assim, né, enquanto estou ministrando o curso, para mim é muito bom fazer esse replay, porque aí eu consigo aprimorar mais um pouco ainda sobre essa questão, né, sobre o conteúdo, sobre o que já foi passado, né. Então são 9h, 21h06 do dia 5 de setembro de 2022. Primeiramente, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pela oportunidade de ofertar esse curso online sobre ferramentas básicas de estatística para a gestão empresarial. Então, dando continuidade, vou colocar aqui a apresentação. Caso não consigam ver, por gentileza, depois vocês se manifestem, tá bom? Caso não consigam ver a apresentação. Deixa eu só olhar aqui. Não, um pouquinho antes aqui. Slide 54. Aqui, 57. Caso não consigam ver, tá? Por enquanto a tela tá preta mesmo. Ele tá. Estão conseguindo ver? Estamos sim, professor. Obrigado. Então vamos lá. Só para começar, eu sempre gosto de fazer uma lembrança rápida do que nós já vimos no curso. É bom que também aqueles que não tiveram oportunidade vão perceber o que já foi passado até o momento. Então, nós iniciamos lá, né, no primeiro dia de aula, no dia 6 de agosto, falando sobre o que é administração, alguns conceitos básicos, né, sobre administração. Depois, nós falamos sobre análise de dados para gestão empresarial ou análise de dados em administração. Tivemos a oportunidade de falar o que são os números, né, por serem mais precisos que as palavras, os números contribuem muito numa conclusão científica. Ao mesmo tempo, ele contribui para uma tomada de decisão. Porém, né, a partir desses números, a partir de uma análise de dados, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer os tipos de análise de dados. A análise preditiva, que é uma análise onde você analisa o comportamento dos dados futuros, com o intuito de prever eventos, né, você faz uma análise dos dados do passado com o intuito de prever eventos futuros. Então, essa análise preditiva é a análise mais utilizada, principalmente para quem trabalha com estatística inferencial. A análise prescritiva, o intuito é analisar os dados do passado, mas com o intuito não de prever o futuro, mas simplesmente observar, a partir dos resultados, as consequências de uma tomada de decisão, principalmente se tratando da gestão empresarial. A análise descritiva, que é uma análise que ela tem com o intuito de analisar os dados do passado, com o intuito de simplesmente embasar as nossas decisões. O que aconteceu no passado, né, para que eu possa, né, de fato, tomar a minha decisão hoje. Tá? Essa análise descritiva é a análise que é mais utilizada, principalmente no dia a dia. Né? E nós fazemos muito análise descritiva também, quando nós trabalhamos muito com a estatística descritiva, né? Média, mediana, como dizer, a medida de tendência central,
média, mediana, moda, as medidas de dispersão, né, como desvio padrão, variância, amplitude, coeficiente de variação, que nós vamos ver hoje também, né? Então, para você ter uma ideia, né, ou seja, números para poder te dar suporte a uma tomada de decisão, a análise descritiva está aí para poder ajudar. Depois nós falamos muito da análise diagnóstica, que é uma análise mais apurada, do qual é realizada uma análise com o intuito de ajudar no planejamento da organização. Por exemplo, empresas de consultoria, né, trabalham muito nessa perspectiva da análise diagnóstica, tá? Então, aí está aí as oportunidades. Análise de dados preditiva, lembre-se sempre, preditiva, prever o futuro. Analisar comportamento dos dados do passado para prever o futuro. A análise prescritiva, o intuito dela é analisar os dados do passado para verificar as consequências da tomada de decisão. Resumidamente é isso. E descritiva é analisar dados do passado de forma a embasar as decisões dos gestores. E a diagnóstica, ela ajuda, né, a análise dos dados do passado, inclusive para você ajudar no planejamento, que é a finalidade da análise diagnóstica. E aí falamos o que é a estatística descritiva, a estatística inferencial. Depois perpassamos um pouquinho sobre escalas de mensuração, como a escala nominal, que ela tem como propriedade a identidade, por exemplo, o nome de um indivíduo, o nome de uma cidade, isso é uma identidade. A escala ordinal, que é uma escala onde você vai verificar que tem como propriedade a identidade, depois uma ordem, por exemplo, ordem de valor. Ele está no ensino médio, ele está na graduação, ele está no ensino superior. Então, há uma ordem aí de grandeza. A escala intervalar, que tem como propriedade a identidade, ordem e intervalo. A intervalar, por exemplo, é o que a gente usa muito, né? Por exemplo, quando você vai analisar, por exemplo, a opinião, né, das pessoas ou o grau de concordância sobre um produto, um serviço, né? Você vai ter ali também um intervalo, né, de valor, e isso pode ser muito usado também, né? Você, por exemplo, pedir para as pessoas, ao invés de dizer se é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, você pede para ela dar uma nota, né? E aquele intervalo daquelas notas, você pode atribuir também essa categoria, né, ou essa variável categórica, como, por exemplo, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E a melhor de todas, que é a escala razão, que é o número propriamente dito. O exemplo, a altura do indivíduo, nota na disciplina do indivíduo. Então, essa é a escala razão. Peso, né, altura, por exemplo, quando você faz mensuração da pressão, e por aí vai. Você tem aí uma infinidade de números aí que, quando a gente fala que é o número por si próprio, é a escala que a gente chama de escala razão, que ela tem como propriedade a identidade, uma ordem, um intervalo e uma origem. Então, é a mais completa de todas, é a escala razão. E depois nós falamos um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Por que esse nome, medidas de tendência central, né? Porque são medidas que mostram aonde aqueles números estão mais concentrados. A mais usada é a média, que ela tem como, podemos assim dizer, que a média, ela representa os valores médios onde tendem a concentrar os dados, né? Ou seja, essa média, que ela é mais usual, o único limitador que ela tem é que a média ela é susceptível, que a gente chama de outliers, aqueles números maiores, né? Por exemplo, se você for analisar a renda média do brasileiro, ela, de certa forma, ela é influenciada, por exemplo, pela renda do Faustão, do Neymar. Então, assim, que são valores muito altos de salários e você tem uma população com uma renda abaixo de 10 mil. Então, aqueles valores maiores, que a gente chama de outliers, influenciam, de certa forma, na média. Aí a média tem essa limitação. Mas a mediana, o que é a mediana? Na verdade, a mediana representa uma série ordenada. Por que é ordenada? Eu tenho que colocar em ordem de valor, ou seja, do menor para o maior, certo? Do menor número ao maior número, eu faço uma ordem ou uma série ordenada,
aonde essa mediana, ela vai me dizer o seguinte, olha, 50% dos dados, eles são menores ou iguais à média, mediana, e 50% são maiores do que a mediana. Aí fala, mas como? Em que momento eu posso usar a mediana, por exemplo? Né? A mediana ela é muito interessante, e eu já comentei, inclusive, aqui com vocês no curso, né? E quem está ouvindo hoje vai, não ouviu, ainda vai ouvir novamente, né? O interessante da mediana é, por exemplo, para você verificar, um exemplo, o faturamento de determinadas empresas, e aí você tem um grupo de empresas com respectivos faturamentos. E esses faturamentos, você vai ter, primeiro, vai ordenar esses faturamentos do menor para o maior, certo? Se for positivo, a gente sabe, olha, se for, né, se for número par, né, o número de elementos daquela amostra, né? Se for número par, eu vou ter que pegar dois números, né? N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1. Agora, se for ímpar, eu vou pegar somente um elemento. Tá? E vocês vão ver lá, já foi disponibilizado para vocês os slides. Tá? O que é esse elemento? N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1, quando o número de elementos é par. É porque quando o número de elementos são pares, eu preciso ter dois elementos e, de acordo com essas duas posições desses dois elementos, naquela ordem ou naquela série ordenada, eu vou fazer a média desses dois elementos para poder achar, de fato, o valor da mediana. Agora, quando o número é ímpar, né, é só eu dividir, né, N mais 1 por 2, que eu vou ter o valor da minha mediana. Então, só para mostrar aqui, né, para vocês, né, o artigo, vamos voltar aqui. Aqui, ó, modo mediana, aqui está modo, perdão. Aqui. Aqui é um exemplo, tá? De uma mediana quando o número é ímpar. É simplesmente pegar o valor, somar mais um e dividir por 2. Parece que tem alguém aqui que se manifestou ou fez alguma pergunta, por gentileza. Ah, tá. Acabou de enviar um e-mail para o professor Marcelo. Então, vamos lá. Aqui é só mostrando para vocês que quando a mediana é ímpar, é o melhor dos mundos, porque você vai colocar lá o número de elementos, por exemplo, nós temos aqui 7 lojas com seus respectivos faturamentos. Lembre-se que nós fazemos a série ordenada não das lojas, e sim do seu faturamento, que é a variável de interesse da pesquisa. Então, eu faço uma série ordenada do faturamento dessas 7 lojas, e aí eu vou fazer a mediana, que é, se eu tenho 7 lojas e quero saber qual que seria o valor da mediana, né, eu faço assim a fórmula. 7 mais 1 dividido por 2 vai ser o faturamento de número 4, que nós vimos aqui, que é 1.200. Então, esse 1.200, os senhores estão vendo aqui, é a minha mediana. Então, o 1.200 divide a minha série em duas partes iguais. 50% vai estar abaixo, né, dos 1.200 ou igual, e 50% vai estar acima. Então, isso é interessante, como eu já falei para você, é interessante saber o quê? Quais são as lojas, por exemplo, que têm o faturamento acima da mediana? Que estratégias elas estão utilizando? O que elas têm de positivo? Aí o professor Marcelo lembra sempre também, nós falamos muito de benchmarking, ou seja, você copiar o que os outros fazem e, se possível, fazer até melhor, para você verificar o que elas estão fazendo de bom e o que eu posso copiar e também fazer até melhor dentro das minhas possibilidades. E quando é ímpar, quando é par, perdão, né, quando a mediana apresenta o número de elementos par, aí eu preciso pegar dois valores, né? O N dividido por 2, vocês viram aqui que é o 1.200, e pegar também o N dividido por 2 mais 1, que é o quinto elemento.
Então, eu vou ter o elemento da posição 4 e o elemento da posição 5, somo os dois faturamentos e divido por 2, eu vou ter aí a minha mediana desse grupo de 8 elementos. Algumas considerações já foram feitas anteriormente, né? Que a média aritmética, por ser uma soma dos valores observados, o que a gente chama de valor observado? É o valor que você coleta, né? Ou seja, aqueles valores que você observou, aqueles valores que você coletou. Por exemplo, o faturamento das empresas, por exemplo, você coletou numa base de dados. Então, a média aritmética, por ser a soma dos valores observados dividida pelo número total deles, é uma medida afetada de maneira acentuada pelos valores extremos da série, que eu chamei para vocês de outliers. São os valores extremos da série. Pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? O que não acontece com a moda e a mediana. Nesse sentido, a análise de uma variável a partir de sua média deve ser acompanhada de outras medidas, como as medidas de dispersão, que nós vamos estar falando depois, a fim de avaliar sua representatividade na distribuição de frequência de valores da variável. Por quê? Porque as medidas de dispersão são as medidas que nós falamos que mede a heterogeneidade dos dados, ou dos dados, né, do ponto de vista, nós vamos ver depois da métrica do coeficiente de variação. Se for acima de 15%, ela é mais heterogênea. Se for abaixo de 15%, vai ser homogêneo. Mas isso nós vamos ver depois, como é que é feito esse cálculo. A média aritmética pode ser calculada a partir dos dados brutos, sem a necessidade de ordenamento, como exigido para o cálculo da mediana e da moda. Lembrando, tanto para a mediana quanto para a moda. O que é a moda? É aqueles números que são mais frequentes, que têm uma frequência maior. Só que para saber quais os números que têm o maior número ou a maior frequência, eu também preciso ter uma série ordenada, eu preciso colocar os números em ordem. Então, na mediana e na moda, a série tem que ser ordenada, tá? Os números têm que ser ordenados. Por exemplo, vocês viram ali, o faturamento ele tem que ser ordenado, né, por ordem de valor do menor para o maior, né? Por outro lado, nas situações de distribuição de frequência, onde ocorram classes com limites indefinidos, menos D mais D, o valor da média não pode ser definido com exatidão, como ocorre com a mediana e com a moda. Tá? Algumas limitações aí. Aqui a moda eu já falei para vocês. Tá? Já temos aqui na última aula, eu só retornei aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho rapidamente do quartil, do decil. O que é o quartil? É uma medida que nós chamamos de separatriz, que divide um conjunto ordenado. Vejam bem, o quartil também precisa ter um conjunto ordenado, ou seja, estar em ordem crescente de dados em 4 partes iguais. Um exemplo, aqueles números que vão representar 25% do total, né, do maior valor, aqueles números que vão estar no grupo dos 25% até os 50%, aquele grupo que vai ter entre os 50% e 75%, e aqueles grupos que vão estar entre 75% e 100%. Qual que é o interessante do quartil, professor? O quartil ele é muito interessante, principalmente quando você vai comparar municípios de diferentes grandezas. Por exemplo, se nós formos pegar os 853 municípios de Minas Gerais, e vamos pegar o PIB per capita, não o PIB, tá? Por que é o PIB per capita? Porque é o PIB per capita, é o PIB por indivíduo. Se é o PIB por indivíduo, então, independente do município ter 5 milhões ou 500 mil, né, eu consigo comparar. Por isso que essa medida relativa é sempre a mais eficiente. Aí um exemplo, eu vou pegar o PIB per capita dos 853 municípios de Minas. A hora que eu pego o PIB per capita dos 853 municípios, que é o PIB dividido pela população, eu vou perceber, por exemplo, aí eu vou fazer uma ordem, né, crescente desses números, e aí eu vou conseguir verificar quais os municípios que têm até 25% dos valores do PIB, entre 25 e 50, 50 a 75, 75 100.
ainda vou conseguir dizer o seguinte, ó, aqueles acima de 75 são os considerados municípios com maior desenvolvimento per capita, ou seja, que tem os maiores valores de desenvolvimento per capita. Depois nós vamos ver aí com a base de dados. Vocês vão ver que é muito interessante. O decil é uma separatriz que divide o conjunto ordenado dos valores em 10 partes iguais, então é de 10 em 10%, tá? Mas série ordenada. Aqui é só um cálculo, tá? Que eu até falei na última aula. Se eu quiser saber qual seria o valor do meu quartil, eu tenho o número I, que é o quartil, né? Ou o decil desejado. Né? O I, por exemplo, se eu quero o terceiro quartil, aí vai ser 3 vezes, vamos supor que eu tenho 100 elementos. 3 vezes 100 mais 1 dá 101. Então, 3 vezes 101, né, vai dar o quê? 303 dividido por 4, que eu vou saber qual quartil que é o mais interessante ali no terceiro quartil. O decil, mesmo exemplo, 3. Né, eu quero 3 vezes 100 elementos, 300 dividido por 10 vai ser 300 dividido por 10, que vai ser o elemento 30. Então, decil 30. Então, é só para a gente ter uma ideia, né, de cálculo do decil. Embora o SPSS e outros softwares façam isso. Inclusive, eu vou mostrar para vocês em Excel, né? O percentil, nós já falamos que divide o elemento, o decil em 10 e o percentil em 100. Então, sempre o cálculo ele vai em cima do conceito. O decil divide em 10, o percentil divide em 100. Tá? E o percentil, geralmente, se eu quiser saber qual o percentil que eu quero, eu vou multiplicar por n e dividir por 100, igual a 3 vezes 100, 300 dividido por 100 é o 3. Isso aqui é só para ilustração, tá? Porque depois nós vamos ver que no software fica muito mais fácil. E aí vamos ver um caso aqui, ó. Calcular as estatísticas de posição central e de localização relativa para a variável proporção de indivíduos soropositivos na população. Então, nós temos aí um banco de dados dos indivíduos soropositivos em 102 países, que eu acho que é isso mesmo, 102 países. Desses 102 países, nós queremos saber qual que é a proporção de indivíduos soropositivos na população. A variável é proporção de indivíduos soropositivos na população, certo? Essa variável não existe no banco de dados, nós vamos criar essa variável, vou mostrar para vocês. E essa variável deve ser criada a partir da razão entre o número de pessoas que tem no banco de dados que foram registradas como soropositivos, dividido pelo total da população de cada país, né? No SPSS, naqueles mais antigos, né, no 14, 17, vocês vão perceber que você vai lá no item Transform, Compare, depois vocês vão diretamente para o cálculo. Mas no SPSS 22, nós vamos perceber como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, em loco, né? Vamos mostrar aqui para vocês como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou mostrar aqui, se não conseguirem ver, vocês me falem, tá bom? Estão vendo aí o banco de dados, gente? Tranquilo? Beleza, Heberto? Tranquilo, professor. Estão vendo sim. Beleza. Então, eu tenho um banco de dados aqui. Olha lá, a Zâmbia é o primeiro país, vai até o 50, 70, 80, aqui, ó, 102 países, ó. Eu sempre tiro esse mice aqui, ele sempre fica aqui, né? Mas vamos lá. 102 países, nós temos o nome do país, a região que o país pertence, a população, só que essa população, só lembrando que essa população, ela foi definida em mil, tá? Ou seja, a gente chama de escala. Por exemplo, se a população tem 100 mil, você vai ver ali que o valor vai ser só 100. Porque é 100, como a escala é em mil, então vai ser 100 mil. Né? Só para a gente entender aqui por que vai ter o mil no cálculo. Tem a densidade populacional, a religião, vocês vão ver aqui, ó. Quando você coloca aqui, vai falando, ó, número de pessoas por quilômetro quadrado, religião predominante,
PIB per capita em dólar, número de pessoas, casos de AIDS, né, registrado, ou seja, soro positivo está aqui, número médio de filhos, né, que eles chamam, que a gente fala de fertilidade, e o clima de cada um desses países. Bom, para poder fazer o cálculo, qual que é a variável que eles estão pedindo aqui, né? Estão pedindo, vou mostrar aqui para vocês, proporção de indivíduos soropositivos na população. Tá. Para eu entender a proporção de indivíduos soropositivos na população, então eu vou lá no banco de dados e vou aqui, ó, transformar, calcular variável, tá? Então eu quero uma variável que chama proporção. Então só, vamos retomar aqui de novo. Transformar, calcular variável, aqui vai se chamar variável de destino. Então vou chamar ela de proporção. Vou mudar aqui, ó. Soro. Tá vendo que eu ponho underline para ficar tudo junto, o mesmo caractere, né? Soro positivo. Aí eu preciso pensar o seguinte: como eu tenho o número da população, né? Casos aqui, soro positivo, então aqui ó, vai ser igual, já está me dizendo, variável de destino igual. Vai ser o quê? Casos de AIDS, eu jogo aqui, seleciono e jogo, tá vendo? Casos de AIDS, certo? Ou seja, número de pessoas que foram registradas com soro positivo dividido pela população. Como a minha população está em 1000, né? Certo? Eu tenho que pensar o seguinte: se ela está em 1000, então eu tenho que multiplicar essa divisão, né, por 1000. Certo? Aí, vamos lá, só para a gente ver aqui, ó. Está vendo aqui? A AIDS pela população vezes 1000 vezes 100. Só tem um erro aqui, desculpa aqui. Vezes, né, população vezes 1000, que está na escala de 1000, vezes 100. Perfeito? Deixa eu tirar, deixa eu ver se está aqui. Pode tirar esse parênteses aqui. Então, se eu quero saber a quantidade de pessoas em relação, né, quantidade de pessoas soro positivo em relação à população em percentual, aqui só multiplicou por 1000, gente, para vocês não, para vocês entenderem, só multiplicou por 1000, porque a escala que estava ali estava uma escala por 1000. Então, só para eu voltar ao valor da população original, tá? Como estava a escala de 1000, eu multiplico por 1000. Se tivesse de 100, multiplicava por 100. Se tivesse de 10, multiplicava por 10. Só para voltar ao número original e depois achar o percentual, eu multiplico por 100. Então, eu vou escolher aqui aritmética e dar OK. Demora um pouco, ele vai fazer o cálculo aqui. Aí vocês vão perceber que vai aparecer aqui, vou mostrar aqui para vocês, uma nova variável com esse valor que foi solicitado o cálculo. Então, vamos lá no... Parece que ele agarrou aqui, peraí. O SPSS deu uma agarrada aqui, só um minutinho. Talvez ele demore um pouco a fazer esse cálculo. Na verdade, tem 3 arquivos abertos, pode ser que tenha pesado aqui. Não, tem que retornar tudo de novo, peraí. Ok. Ok. Deixa eu ir para outro banco de dados, vamos ver se dá uma... Se necessário, eu retorno aqui, peraí.
legal. Aí, demorou um pouco, mas saiu. Peraí, tem um errinho aqui. Só um minutinho, proporção de soro positivo. Peraí, tem só um erro no cálculo aqui, era para dar 0,3. Ah, tá. Teve um erro aqui mesmo. Peraí, só um minuto. Um erro de cálculo aqui. Começou. Deixa eu deletar aqui primeiro. Eu posso eliminar essa variável e fazer o cálculo de novo. Calcular variável. Então aqui, ó, vai ser aqui. Sim. Aritmética, ok. Vamos lá no banco de dados. Aí, agora sim. Aqui você viu que deu 0,33. O zero antes, geralmente o SPSS não coloca. Mas nós podemos aqui aumentar o número de casas. 3, 4, 5. Vamos por 5 casas. Aí nós temos aqui que na Zâmbia, a proporção de soro positivo em relação à população foi 32%. É um número elevado. Tem números aqui, ó, que chegam, deixa eu ver, 32%, 22%. Na Zâmbia é o maior valor, tá? Bom, se eu quisesse fazer uma série ordenada, eu consigo, tá? Classificar em ordem ascendente, tá vendo? Mas para nós seria interessante em ordem descendente. Então, continua sendo Zâmbia, ou seja, Zâmbia é o país onde você tem o maior número de pessoas registradas com soro positivo. O que é interessante nesse ponto aqui? Se nós formos, por exemplo, fazer uma moda mediana, né? Uma mediana, uma moda, eu posso colocar em ordem ascendente aqui e verificar os países, né? Colocar num grupo os países que têm o maior número de pessoas registradas com soro positivo. Posso fazer o quartil, o decil, né? O percentil. Só primeiro, fazendo essa ordem no próprio SPSS, nós vamos ver aqui também que é possível, né, tranquilamente fazer no Excel, e aí nós conseguimos classificar esses países de acordo com a variável que nós selecionamos. Aqui é só mostrando, né, uma forma de nós acharmos, por exemplo, o número de pessoas, né, soro positivo. Então, vocês viram aqui como é que é feito o cálculo, tá? Depois nós podemos também fazer uma frequência, por exemplo, fazer uma frequência do qual nós podemos associar, inclusive, né, o que nós estamos vendo aqui, né, o decil, por exemplo, né, analisando o quartil, o percentil, a média, mediana e moda, por exemplo, da proporção de pessoas registradas como soro positivo. Então, nós vamos lá. No SPSS, vamos lá. Então, nós temos aqui proporção de soro positivo. Analisar estatística descritiva. Eu quero agora essa nova variável que nós criamos. Proporção de soro positivo. Vou aqui em estatística, quartis, que ele vai dividir em 4. O percentis, que eu posso pegar, vou pegar o percentil 10 e o percentil 20. Eu quero a média, mediana e moda, certo? E dou continuar e dou OK. Olha que interessante aqui, ó. Esse é o resultado. Nós temos 102 elementos, não tem nenhum elemento ausente. A média deu 0,024. A mediana deu 0,05, foi bem menor. A moda, como são valores pequenos, geralmente a moda ele pega o primeiro valor, tá? O SPSS geralmente faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele não consegue identificar, porque dependendo dos valores que tem os seus elementos, ele não consegue identificar, por exemplo, 50% abaixo, 50% acima.
da moda, perdão, aqueles números que têm maior frequência. Aí, nessa ausência da maior frequência, ele sempre pega o menor valor, tá? Dos percentis aqui, ó, nós selecionamos 10 e 20. Então, tá aqui o valor do percentil 10, do percentil 20. Quando nós pedir o quartil, ele vai pegar 25, 50 e 75. Por que que ele não pega o 100? Porque o 100 é o maior valor. Então, ele não pega. Ele vai pegar o 25. Então, nós estamos vendo aqui até onde que vai os valores dos números da proporção de pessoas com soro positivo em relação à população, dos 50% e dos 75%. Tá? Se eu quisesse pegar, por exemplo, acima, eu vou lá no próprio análise, estatística descritiva, frequência, estatística, vamos supor, eu quero os maiores valores, 80. Dou um OK e vai me mostrar, ó, o acima de 80 tem um valor de 0,029. Então, os países que têm o percentil de 80% acima de pessoas registradas com soro positivo, talvez sejam aqueles países onde a ONU, por exemplo, precise bolar uma estratégia para poder atender esses países ou diminuir o número de contaminações. Então, por isso que o percentil ele é interessante, por quê? Porque dependendo da variável que está sendo analisada, né, eu posso utilizar, né, para tomar decisão. É como eu disse para vocês anteriormente, né? Os números nos ajudando a tomar alguma decisão. Nesse caso, se for 80% a mais, como nós estamos falando de proporção de pessoas registradas como soro positivo, 80%, né, daqueles conjunto de dados, não é do mundo inteiro, só daqueles 102 países, é preocupante. Então, é nesses países onde vai se concentrar, por exemplo, as estratégias, né, para diminuição, por exemplo, da disseminação da AIDS naqueles países. É um exemplo, tá, de você utilizar aí os dados ou os resultados desses dados para tomar decisão, para tomada de decisão. Beleza? Posto isso, nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão, que já foi falada no sábado e estamos aqui repetindo, né? O que são as medidas de dispersão? São medidas estatísticas, ou podemos falar métricas, ou estimativas, utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão. Quando falar para vocês variabilidade, sempre vão lembrar de oscilação, né? Por exemplo, na Bolsa de Valores, o quanto varia o valor das ações tem a ver com a variabilidade ou com a dispersão. Tanto é que as medidas de dispersão são utilizadas, inclusive, para medir a oscilação dos valores na bolsa, das ações na bolsa. Sempre brinco com meus alunos, qual que é a medida que vocês lembrem de que possa mensurar oscilação? Olha, nós temos o desvio padrão ou a variância. Nós vamos ver aí. Então, essas medidas estatísticas, né, avaliam o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Então, é os valores em torno de um padrão, que é a média. Servem para medir a representatividade da média. Vocês lembram que numa fala inicial, inclusive está lá nas considerações finais, que a média, como ela é muito susceptível aos extremos, aos outliers, seja para mais ou para menos, lá considera-se interessante você utilizar de outras medidas para, de fato, dizer que aqueles dados têm uma representatividade. Então, essas outras medidas que foram faladas nas considerações finais, uma delas é desvio padrão, variância. Então, são medidas que podem acompanhar a média, que te dá mais um suporte para você analisar muito bem aqueles dados. E a dispersão, vocês estão vendo aqui, como está essa setinha dos dois lados, significa que ela pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí nós temos aí um conjunto de dados. À esquerda de vocês está um exemplo aí, ó. Se eu tenho 3 valores 20, a média é 20.
Se eu tenho 5 valores, 15, 10, 20, 25 e 30, a média também dá 20. Qual que é a diferença dos dois? Se eu for só pela média, eu posso me enganar muito. Por quê? Porque numa situação eu tenho 3 elementos, na outra situação eu tenho 5. Se eu for só pela média, eu posso cometer algum equívoco, principalmente se eu quisesse comparar esses 2 elementos, ou, por exemplo, essas 2 situações, né. Uma situação onde eu tenho 3 elementos, a média é 20, uma situação onde eu tenho 5 elementos, a média é 20. Aí eu vou falar assim, nesses 2 conjuntos de dados, a média é igual. Só que essa média ser igual não está tão representativa assim. Por quê? Porque um tem 3 elementos, o outro tem 5. Aí o que eu faço para poder melhorar essa comparação? Aí eu posso usar essas medidas de dispersão. Entre elas, a amplitude, que a gente chama de range, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? A amplitude é a diferença entre os valores extremos da distribuição de valores da variável. Que distribuição de valores é essa? É, por exemplo, se eu pegar aquele conjunto de dados e fazer eles ordená-los, né, por ordem crescente, e aí eu vou saber qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo. E a partir do valor máximo, da identificação do valor máximo e do valor mínimo, é só pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo, eu sei a amplitude daqueles dados, que vão medir o quê? A minha heterogeneidade, que nós chamamos isso de medidas amostrais de heterogeneidade. A primeira delas, a amplitude, né? Depois nós temos a dispersão. O que é essa dispersão? Eu tenho a dispersão, ou, por exemplo, aqui no caso, né, é o desvio padrão, é o desvio em relação ao padrão. Qual que é o padrão? A média. Aí, só que para conseguir calcular o desvio padrão, eu preciso primeiro calcular a variância. O que é a variância? A variância nada mais é que o somatório daquele valor observado menos a média elevado ao quadrado. Tá? Esse xi aí significa o quê? É o elemento 1, elemento 2, elemento 3, né? Menos a média elevado ao quadrado dividido por n, quando a variância é populacional. Um exemplo, quando eu quando eu tenho um conjunto de dados que representam, por exemplo, os 5.570 municípios do Brasil, eu posso dizer que é populacional, porque eu tenho ali como representação todos os municípios do Brasil. Aí é variância populacional. Agora, se eu fizer aleatoriamente 500 municípios do Brasil, aí passa a ser uma variância amostral, que vocês estão vendo aqui, que é, né, o valor observado menos a média elevado ao quadrado, ou seja, o somatório do valor observado menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. O mais comum que se usa na pesquisa em administração é a variância amostral. Muitas vezes nós não conseguimos o conjunto de toda a população, aí sempre utilizamos a variância amostral. Depois eu vou fazer o cálculo no Excel para vocês verem. E aí, a partir da variância populacional ou variância amostral, nós conseguimos calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, vamos lá para uma questão mais prática, inclusive no Excel. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, né? Ontem eu fiz isso, mas eu vou fazer tudo de novo. Vamos lá. Vou deletar aqui. No sábado, o que eu fiz? Estão conseguindo ver aí, Heberton? Me ajuda aí. Estamos sim, professor. É. O SPSS não dá para aumentar, mas o Excel dá, né? Pelo menos essa vantagem. Vou aumentar só o zoom aqui para vocês verem melhor aqui. Um pouquinho 150. Aí eu tenho aqui, gente, um exemplo de... Está em ordem, tá, gente? Eu já coloquei a série ordenada, tá? Países e o PIB per capita.
Aí o que que eu quero saber, por exemplo? Eu quero saber, por exemplo, a primeira medida que seria interessante eu calcular seria a média. Então, para saber a média esses dados, então eu vou lá, né? Vamos lá, vamos primeiro fazer a média. A média vai ser igual, né? A palavra média mesmo. Então, aqui apareceu a média. Média do quê? Eu quero saber a média do PIB per capita de 62 países. Dou um Enter e já calculou para mim aqui, ó. A média, né, do PIB per capita desses países foi 5.818,65. Aqui está mostrando o cálculo, né, da minha média não, perdão, o cálculo da minha variância amostral. Por que a variância amostral? Porque aqui eu só tenho 102 países. Como eu tenho só 102 países, eu não tenho todos os países, eu tenho uma amostra. Aí eu posso fazer o cálculo pela média amostral. Vou só chegar um pouco para cá para vocês verem, e aí, a partir do instante que eu for utilizar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu sei que na variância é o somatório de cada valor observado menos a média ao quadrado. Então, vamos brincar aqui. Então, vai ser o valor observado, um pouco x1, xi, né, na verdade. Xi é o valor observado, eu vou lá na página inicial, né? Vamos pôr assim, xi menos a média. Eu vou colocar a média aqui, porque pode ser o x, né, com cima. Isso aqui vai ser o quê? Né? O x, que é o valor observado, menos a média elevado ao quadrado. Então, vamos supor lá, elevado, só para a gente entender, ao quadrado. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vai ser igual, né? Vamos abrir aqui um parênteses, esse valor da Etiópia, que é o primeiro valor, menos, qual que é a média? Essa é a média, tá vendo? Elevado ao quadrado. Ok. Já me deu um valor aqui. Como eu sou meio preguiçoso, às vezes eu posso fazer uma situação até mais fácil. Que situação mais fácil é essa? Né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o valor da média e replicar em todos. Ah, perdão. Então, vou pôr aqui o valor da média, 5.818,65. Vou replicar aqui. Como eu sei que na parte de cima aqui do meu cálculo é somatório, o valor observado menos a média ao quadrado, eu já posso fazer aqui direto, ó, igual ao valor observado menos a média elevada ao quadrado, deu o primeiro valor. Segundo, vai ser também a mesma coisa, ó. Segundo elemento, menos a média elevada ao quadrado. Ok? Se eu quiser, agora eu posso arrastar aqui. Vai me dar os valores, os respectivos valores. Como eu sei que aqui em cima é somatório, então eu posso fazer aqui, só para a gente visualizar aqui em cima, igual soma de todos esses valores. Então eu tenho um valor aqui
que representa essa parte de cima da minha fórmula, certo? Como eu sei que eu tenho 102 países e na parte de baixo é n menos 1, então eu posso dizer que o n menos 1 é 101, certo? Aí, vamos calcular aqui a variância. O que é essa variância? Essa fórmula que está aqui do lado, a variância amostral. O que é essa variância amostral? A variância amostral vai ser igual a esse valor dividido por 101. Está aqui o valor. Então, eu só calculei a variância amostral. Agora eu quero o desvio padrão. O que é que eu vou calcular? Vou colocar aqui embaixo. O desvio padrão é igual a raiz, aí aparece lá a raiz quadrada da minha variância. Então deu R$ 6.572,30. Aí vamos ver se eu estou certo no cálculo. Então vou lá no próprio SPSS, eu tenho aqui ó, o PIB. Então vou analisar, estatística descritiva, frequência, não é mais proporção, isso é um PIB per capita por países. Vou lá em estatística, vou tirar a média, mediana, moda, não quero percentil nem quartil, só quero desvio padrão. Ok. Aí. Eu tenho a média que é 5.818,65, a mediana 2.689,50, a moda deu 1.500 e o desvio padrão 6.572,299, que, se for arredondado, dá 6.572,30, que foi o cálculo que eu fiz para vocês aqui do desvio padrão, tá? Fiz na mão, né? Eu sei que tem, igual o professor Marcelo, que tem muito domínio do Excel, sabe melhor do que eu, mas pelo menos eu consegui mostrar para vocês aí como é que a gente pode fazer esse cálculo do desvio padrão, por exemplo, desse conjunto de dados. Existem jeito mais fácil? Sim, né? Mas esse é uma das formas que eu posso passar para vocês que representa de fato um cálculo do desvio padrão, tá? Que é o desvio em relação ao padrão. Qual que é o padrão? O padrão é a média. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Beleza? Então, nós vimos o que é o cálculo da variância e o desvio padrão, que são medidas que nós chamamos medidas amostrais de heterogeneidade. Então, nós fizemos o cálculo aqui da variância amostral e depois do desvio padrão. Agora, existe uma outra medida amostral, né, de heterogeneidade, que é o coeficiente de variação. O interessante do coeficiente de variação é que ele tem como propósito verificar qual que é a relação entre o desvio padrão e a média. Ou seja, o quanto esse desvio padrão em percentual está em relação à média. O que isso vai verificar? Isso, de certa forma, o coeficiente de variação, ele vai demonstrar, por exemplo, se opiniões, por exemplo, eu quero que as pessoas deem um valor, né, uma opinião sobre um determinado produto, dê uma nota de 0 a 10. Então, essa nota de 0 a 10 vai me proporcionar alguns valores, né, dessas respostas. Eu vou pegar esses valores e calcular a média e também vou calcular o desvio padrão, igual vocês viram ali. Então, vou calcular a variância primeiro, depois o desvio padrão e já tenho a média. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o desvio padrão e dividir pela média e multiplicar por 100. O que isso vai me representar? Ele vai me dar um valor em percentual. Se o valor for menor do que 15%, nós falamos que esse conjunto de dados existe uma baixa variabilidade ou uma baixa dispersão ou uma homogeneidade. O que isso quer dizer? Que os números não são tão diferentes.
né, tanto do observado quanto pela média. E aí o que isso vai nos dizer? Um exemplo, se você tem um conjunto de dados, igual nós vimos ali, de países, nós vamos calcular o coeficiente de variação e verificar se esse conjunto de dados em relação ao PIB per capita, esse conjunto de dados é mais homogêneo ou mais heterogêneo. Se for mais homogêneo, vai ser o valor do coeficiente de variação vai ser menor do que 15%. Se for mais heterogêneo, ou média dispersão, média variabilidade, vai estar entre 15% e 30%. Se for alta dispersão, ou que a gente chama de dados heterogêneos, é o coeficiente de variação. Um exemplo que eu aprendi com meu professor de orientado de doutorado de Portugal é que ele dizia, por exemplo, que uma das técnicas de se usar, no meu caso eu usei regressão quantílica ou em quartil, é devido à heterogeneidade dos dados. O que é isso? É que os dados tinham uma mais alta dispersão. Se eles têm alta dispersão, muitas vezes seria o ideal eu dividi-los em quartil para poder compará-los. Por isso que aquelas considerações finais sempre dizem, às vezes a média sozinha talvez não represente melhor aqueles dados, ela tem que vir acompanhada de outras medidas, como variância, desvio padrão, coeficiente de variação que nós estamos vendo agora. Agora vamos para o conjunto de dados lá do Excel. Nós temos aqui dois valores, nós temos valores da média e temos também do desvio padrão. Se eu quisesse calcular o coeficiente de variação, um pouquinho você vê, seria igual à média vamos colocar certinho aqui, ó. Deixa eu pôr o número 100 aqui do lado para eu poder. Seria igual à média, desvio padrão dividido pela média vezes 100. Espera aí, tem um erro aqui, espera aí. Ok. Não, mas é esse mesmo. Desvio padrão pela média dividido por 100. Vocês perceberam aqui que os valores dão mais do que 130%, certo? Isso indica o quê? Isso indica, por exemplo, se eu for fazer uma análise desses dados, eles estão indicando que é uma heterogeneidade nesse conjunto de dados. Significa o quê? Significa, por exemplo, que para que eu possa fazer uma análise mais apurada desse conjunto de dados, eu tenho que utilizar de outras ferramentas. Um exemplo é dividir em quartil, dividir em decil, por exemplo, em percentil, né? Por quê? Porque eu tenho uma diferença, quando a gente vai olhar nos números, por exemplo, o PIB per capita da Etiópia é 122. Só que quando eu olho o PIB per capita, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o maior, é 23.473 dólares por habitante. Então, nós percebemos que há, de fato, uma heterogeneidade desses dados, e agora eu comprovei por meio do cálculo, que, de fato, é muito heterogêneo esse conjunto de dados. Então, eu não posso, talvez, tirar conclusões anteriormente se eu não fizer mais análise. Por exemplo, associar. Então, eu quero dividir em quartil, por exemplo, né? Para poder ver quais são aqueles países que faziam parte daquele quartil de 25%, de 50%, 75% e 100%, até 100%, né? Então, vamos citar o exemplo aqui, ó. Como aqui já está, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Como aqui já está, né? Como aqui já está bem organizado, então eu vou fazer um exemplo aqui que eu falei na última aula também. Então, vamos lá, vamos organizar isso aqui melhor.
Então, vamos lá. Analisar estatísticas descritivas, frequência, PIB per capita. Eu não quero mais a média, nem mediana, nem a moda. Eu quero os quartis, tá? Nem o desvio padrão. Continuar. Ok. Então, ele vai me dar o quartil aqui, ó. Até o quartil 25 é o valor de 961. Então, vou anotar aqui, ó. 961,50 é o quartil, primeiro quartil 25. Entre 25 e 50, né? Entre 25 e 50, vai sair do 961,51 até 2.689,50. Entre 50 e 75 vai estar o 7.921,25. E acima de 70 vai ser o valor de 7.921,26, né? Isso vai ser do 75 ao 100. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o conjunto de dados já organizado. Então vamos ver o mais próximo dos 961,50. Opa, 961,50. Está aqui, ó, 961,50. Mais próximo é o 867, que representa o país, as Filipinas. Entre 961,50 até 2.689, nós vamos ver aqui, ó. Opa, tá aqui. Esse, né? Então vou pôr aqui. Aqui é o 25. Aqui vai ser o quartil 50, que eu já tinha feito, tá, gente? Com outro grupo e eu já tinha colocado aqui. 25% dos dados estão aqui, em valores do PIB per capita. 50% está aqui. 75, 7.921. Cadê o 7.921? Está aqui. 75%. Daqui para cima vai chegar até o 100%, de 75 a 100. Então, esse grupo de países aqui, ó, que estão acima do PIB per capita, acima de 75%, podemos dizer que são os países mais desenvolvidos ou os países que têm o maior PIB per capita em relação ao conjunto dos 102 países. Quem está aqui, por exemplo? Grécia, Portugal, né, Irlanda, Espanha, Israel, né, Emirados Árabes, Hong Kong, Finlândia e por aí vai. Está nos Estados Unidos. Tá? Alguns assustam, né, professor Marcelo? Por que a China está aqui, ó? Mas o problema da China é quando nós comparamos o PIB, é uma coisa, como se comparamos o PIB per capita é outra, que você vai pegar o PIB, ou seja, o valor que ela produz dividido pela população. Como a China é o país com o maior número de população, acima de bilhões, o seu PIB per capita acaba sendo muito baixo, né? Mas, de qualquer forma, representa de fato a realidade chinesa. Nós temos muitas pessoas ricas, mas nós temos também uma boa parte da população chinesa muito pobre. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui que agora sim eu poderia fazer uma análise desses países pelo PIB per capita até o 25%, verificar, né, comparativamente esses países, né, depois dos 50 até os 75, 75 até 100. Agora sim eu poderia dizer que eu estou de fato realizando uma análise mais robusta, tá bom? É isso que precisamos entender quando nós vamos para essa parte de análise de dados. Tá? Sempre é bom termos uma análise, de certa forma, né, complementar, principalmente quando os dados são muito heterogêneos, que vocês viram aqui, né? Mostrou muita heterogeneidade. E essa heterogeneidade nos leva a utilizar de outras métricas, tá bom? Se os dados foram mais homogêneos, beleza, né? Eu consigo fazer uma análise melhor quando os dados são homogêneos. Mas quando eles são heterogêneos, aí, de fato, precisamos complementar essas análises. Tá bom? Só voltando aqui à apresentação.
Então, o coeficiente de variação já nos deu essa ideia. Aqui só mostrando para vocês como é que a gente pode calcular o desvio padrão, por exemplo, aqui no exemplo da nota de avaliação da Universidade de São Caetano do Sul. Tá? Podemos fazer a média, o desvio padrão, achar o coeficiente de variação. Então, vocês viram aqui que a média deu 7,16, a média das notas, o desvio padrão deu 1,616 e o coeficiente de variação deu 0,2257. Isso indica o quê? Isso indica que esse conjunto de dados tem uma média dispersão. O que é isso interessante? É interessante principalmente quando você vai verificar como está o conjunto das notas dos seus alunos, né, professor Marcelo? Se está muito heterogêneo ou se está mais homogêneo. Então, se você pegar aquele conjunto de notas, fazer a média, o desvio padrão e fazer o coeficiente de variação, você pode verificar, por exemplo, que o que esses números estão representando. As notas estão mais heterogêneas ou mais homogêneas? Se está mais heterogênea, por quê? Se está mais homogênea, que bom, né? Que eles estão, pelo menos, tendo um resultado de nota na avaliação mais homogênea. Ou vai ter um resultado das notas das avaliações mais heterogêneas. Esse split file aqui, eu vou mostrar para vocês, né, que como é que é feito nesse SPSS 22, tá? Vou mostrar aqui no próprio SPSS. Vamos lá. Um exemplo aqui. Nas eleições dos Estados Unidos, nós tínhamos 3 opções de votos. Vocês viram aqui. Nós temos 3 opções de voto. Bush, Perot e Clinton. Aí eu falar assim, tá, eu fazer a frequência é uma coisa, mas eu queria saber qual que seria, por exemplo, associar os anos de estudos ao quem o indivíduo votou, né? Ou quem o indivíduo indicou com intenção de voto. Eu vou lá em dados, vou lá em arquivo dividido. Aqui eu já coloquei, né, que eu mostrei na última aula, intenção de votos para presidente, dou OK. Aí, a próxima análise que eu fizer vai estar associada a esse conjunto de dados dividido. Frequência, tá? Aqui eu já coloquei idade do entrevistado. Vamos colocar mais um aqui. Anos de estudo. Vou lá em estatística. Eu posso colocar o percentil, igual eu coloquei aqui, tá? De 10 até 90. Certo? E dou continuar. E dou OK. Olha que interessante. Tá? Aqui está mostrando o quê? Que dos anos de estudos, cadê o conjunto? Eu quero... esse aqui que mais me interessa. Na estatística, o que nós vamos perceber aqui? Quando nós olhamos a idade do entrevistado pela intenção de voto, ou intenção de voto pela idade do entrevistado, nós vamos perceber que quando ele divide aqui por cada percentil, nós percebemos aqui o exemplo, que no Bush aqui, ó, as pessoas de 90% para mais de idade, né, estão na idade de 73 anos. Anos de estudos são aqueles que têm mais de que 17 anos de estudos que votam no Bush. Quando eu vou comparar com o Perot, que é 90, vocês vão perceber que quem vota no Perot tem a idade menor de quem vota em Bush quando nós falamos do percentil 90, ó, 61 anos, e anos de estudo também foi o mesmo valor. Agora, quem vota no Clinton no percentil 90 é uma idade um pouco abaixo, né, do Bush, mais um pouco acima do Perot, que é 74 anos, enquanto o Bush é 73. Então, as pessoas com 74 anos a mais, né, votam no Clinton. Quando você vai verificar anos de estudo, são pessoas também, quando a gente faz o percentil por anos de estudo, são 18 anos ou mais. Lembrando,
Não há nenhuma relação entre idade aqui e anos de estudo. A única diferença é que ele dividiu o conjunto de pessoas que votam no Bush em cada um dos percentis, o conjunto de pessoas com anos de estudos também em percentis, mas não tem relação uma com a outra aqui não, tá? Só lembrando. Então, isso aqui é só para dizer o seguinte: se eu quisesse saber, né, se pessoas mais velhas vão votar no Bush, no Perrot, no Clinton, observa-se que elas vão votar mais no Clinton, que são aquelas de 74 anos, em comparação a 61 do Perrot e 73 do Bush. Anos de estudos. Quem é mais estudado vota no Clinton, né? Quem é mais estudado vota em quem? No Clinton, que aqui nós vimos que são 18 anos. Por isso que é interessante quando você divide aí o conjunto de dados. Viu, Marcelo? Isso aí é professor Marcelo, Ângela, né, e o Eberton. Isso é interessante quando a gente quer dividir melhor aquele conjunto de dados para entender melhor aquela realidade, tá? Eu posso dividir de acordo com aquelas variáveis, tá? Se eu tiver 2 ou 3 variáveis ou 4, é muito interessante quando você vai lá para o arquivo dividido. Vamos dizer um exemplo, né? Se eu quiser saber as notas por disciplina, então eu consigo, a partir dessa técnica do split file, dividir quais são as que estão melhores notas em qual matéria e quais têm as piores notas em qual matéria. Então eu consigo fazer essa divisão, eu consigo fazer essa análise. Por isso que eu sempre falo que às vezes é melhor você fazer uma análise simples, mas uma boa análise, do que fazer uma análise mais sofisticada e ruim. E o que às vezes acontece com a gente, né, que conosco, né, com a gente que somos, podemos dizer assim, aventureiros da estatística, é que muitas vezes a gente quer fazer uma análise de uma regressão, como eu disse para você, de uma regressão quantílica, de um modelagem de equações estruturais. Às vezes, uma análise simples como essa que eu mostrei para vocês, muitas vezes ela proporciona muito mais um bom resultado, ou para um bom entendimento de quem nós vamos apresentar esse resultado, do que fazer uma análise mais sofisticada possível que ninguém entenda. Às vezes é melhor fazer o simples, claro e objetivo, do que fazer algo mais complexo que nem eu, enquanto analista de dados, entendo ou consigo explicar. Tranquilo? Dúvidas? Comentários? Posso parar a gravação aqui então? Vou parar aqui a gravação.